Cada um no seu quadrinho. Cada um no seu quadrinho. Alô Brasil, alô mundo. Mais uma edição do Cada um no seu quadrinho começando agora. E hoje eu tenho uma grande felicidade de receber aqui minha amiga Alice Pereira, autora de uma bela história em quadrinhos chamada Pequenas Felicidades Trans, uma história biográfica, como ela vai contar aqui pra gente, e que foi um dos melhores quadrinhos que eu li em 2019, por vários motivos também, que a gente vai colocar aqui nessa conversa. Então sejam bem-vindos, mais um Cada um no seu quadrinho entrando no ar agora! Cada um no seu quadrinho. Oi. Oi, Alice! Tudo bem? Tudo bem. Ah, que bom. Antes da gente falar do quadrinho, só me conta uma coisa, Alice. Em quantas 10 gigas você está agora fazendo som? Não, só, na verdade, nenhuma, né? Com essa Não, essa coisa da quarentena nenhuma, pandemia, né? mas... Oficialmente, eu tenho a Tocochona, né? O bloco Tocochona. Tem a Virótica, que é a banda autoral. Tem a vocalista linda, a Tetes, mas a gente também tá meio parada. Sim. Calcinhas Bélicas eu toco atualmente só no bloco, eu não tô na banda, não. Eu dei uma diminuída, porque essa coisa do quadrinho começou a me dar muito trabalho. Fiquei indo ano passado, né? Então eu fiquei com dificuldade de acompanhar determinadas coisas. Por exemplo, eu estava no Calcinhas Bélicas na banda, aí eu estava sem condições de ficar indo em ronque, assim, porque estava participando de muita feira de quadrinho, que é a melhor coisa para a gente divulgar, né? O trabalho são Claro. as feiras. E aí eu meio que dei um tempo assim, oficialmente mesmo, no Tocochona e na Virótica. Tá bom. Então, vamos torcer para que isso passe e a gente possa ver de novo o Tocochana fazendo um trabalho maravilhoso. Foi aquela festa linda no circo, né? Que vocês fizeram Sim, aquele dia, foi foda. E foi teve muito legal. recentemente também aquela participação no show da Letrux, quer dizer, teve Uhum. recentemente porque a gente passou no canal do circo 2 semanas atrás, por aí. Ô, Alice, vamos lá então, vamos entrar aqui na obra Pequenas Felicidades Trans. Quando é que foi o dia que você acordou e falou, cara, vou botar isso num quadrinho? Da época, assim, que eu comecei a minha transição de gênero, quando eu comecei a transição mesmo, comecei a Aham, procurar médico, essas coisas, eu não tinha ninguém para conversar. E aí eu fiquei escrevendo um diário sim. né, sobre o que eu estava sentindo, o que estava para meio que extravasar, né? E aí num certo momento, eu pensei que eu poderia publicar aquele diário. Eu gosto muito de apresentar as coisas com imagem. Sempre que eu fiz trabalhos e tal, eu sempre gostei de botar muita imagem nos meus trabalhos, né? E eu sempre gostei muito de quadrinhos. No início, né, dessa minha transição, eu publiquei um outro livro anterior é um livro que eu já estava escrevendo há muito tempo. Esse aqui, A História do Petróleo em Quadrinho, ainda estava com meu nome é antigo, né? Ele tá à venda também na minha página lá. Eu trabalhava com isso, trabalhava com petróleo. E foi quando eu comecei a estudar quadrinho e tal, eu resolvi começar a desenhar. E na hora, deu na telha de desenhar sobre isso, sobre petróleo. Esse livro demorou muito tempo para fazer, eu tive uma pesquisa muito longa, li muitos livros, Imagino, né? né, para escrever. Ele é bem completo, assim, em termos de informação, né? Ao mesmo tempo é bem leve, né? Porque é quadrinho. E aí eu já comecei a pensar que eu poderia publicar, né? Esse diário em quadrinhos, o diário da minha tradição. E foi em 2017 que eu comecei a... Eu estava até num período meio difícil da minha vida, assim, meio uma depressão. E eu resolvi começar a desenhar, botar aquilo para fora, desenhar aqueles quadrinhos e também como uma forma de responder às perguntas, sabe? Que as pessoas me faziam as mesmas perguntas sempre, sabe? Sim. Então eu Imprimiu a resposta para todo exatamente mundo. comecei a publicar ali semanalmente uma tirinha semanal, como se fosse uma tirinha, né? Um quadrinho, mas que na verdade não era, era uma coisa que tinha uma continuidade, né? Sim. Não eram coisas soltas, Só para o pessoal né? entender, nessa primeira fase era publicada onde? Na internet? Facebook e Instagram, né? Aham. Eu comecei a publicar ali nas redes sociais e eu tive uma resposta muito boa, assim, que eu não sabia o que eu esperava direito daquilo e assim, a resposta das pessoas foi muito boa,
às vezes as pessoas me encontravam num evento, uma coisa assim, as pessoas que eu conheço, né? E falavam, nossa, muito legal, tô aprendendo, tal, é muito simples. E também numa intenção de trazer esse tipo de história, né? De uma forma despertar mais empatia das pessoas, porque o que a gente vê é Sim. sempre tem de história sobre pessoas trans, sempre contada por pessoas que não são trans, então Ou acaba um sendo um estereótipo, ou uma distanciamento, muito visão, estereótipo, sabe? ou uma visão distante, Reforço de estereótipos. sim, Geralmente são reforço de estereótipos, né? E as pessoas, porque aquelas pessoas não têm vivência e ficam só reproduzindo coisas que elas também leem, feitas por outras pessoas que não têm vivência. Então, um dos motivos também que eu decidi escrever isso era publicar um material de uma pessoa que tinha aquela vivência, né? claro. Eu estava cansada de ver coisas assim que chegam a ser até ofensivas, por mais que a pessoa tenha a intenção de não ser ofensiva, ela acaba sendo, sabe? Sim. Aí eu fui publicando, né, durante um ano e meio eu fiquei publicando semanalmente. Aí quando eu já tinha bastante assim material, eu resolvi fazer uma campanha de financiamento coletivo e a campanha foi muito boa, assim, foi bem sucedida para publicar o livro. Que eu queria Aham. publicar o livro, assim, que eu gosto muito de quadrinho, é uma coisa que eu gosto muito de ler fisicamente, sabe? Não sei se é Sim, uma coisa sim. das antigas, Não, eu também tenho mas a isso, coisa de cara. você pegar o papel, a cor, né, a materialidade do quadrinho é diferente, né? Queria ver aquilo fisicamente pronto, né? E aí eu entrei com essa campanha, a campanha foi bem sucedida. Assim, acabei arrecadando mais do que precisava e aí eu resolvi aumentar o número de páginas que eu tinha me proposto. Então, no livro eu tenho um material maior do que eu tenho publicado nas redes Na sociais. internet. O livro. Ele compila o que você já tinha feito e tem um a mais, é isso? Isso, tem tipo 40% a mais. Né? De 100 páginas, 60 já tinha sido publicado e 40 eu fiz novas páginas só para o livro, exclusivamente. Pô, então a campanha é vitoriosa, parabéns aí. Ah, Mais uma obrigada. pequena felicidade ou uma grande felicidade, né? Exatamente. E eu realmente fiquei muito feliz. E o que você falou, eu sou um cara que, pô, já tive meus momentos de ser tá muito duro e ler tudo que eu queria ler no scan, mas eu não abro mão, assim, de, quando possível, ter o papel. E eu moro em Jacarepaguá e trabalho no circo já tem 16 anos, caramba. Eu faço trajeto lendo no ônibus. Então, assim, meus grandes companheiros de viagem são os quadrinhos, é onde. E o seu, inclusive, eu lembro bem que isso ali no ônibus, assim, de tipo, caramba, tem que descer. Já chegou, cara, eu não queria, não, putz, vamos botar o ponto final, que eu quero acabar essa leitura. Foi realmente assim. E você falou uma coisa, Alice, de esse livro buscar empatia, e realmente ele funcionou assim. É, como sempre eu falei quando eu falei sobre ele, eu digo assim, ele é uma leitura que ela é pedagógica, mas não é didática. Ela ensina, mas ela é uma obra de arte. E ela, por ser uma obra de arte, ela faz eu rir, ela faz eu me emocionar e ela faz eu ter empatia pela personagem, que no caso é você, mas que você é no quadrinho, né? É você além de você, né? Porque já é mais uma Alice aqui. Fiquei muito feliz pelo resultado. E momentos divertidíssimos que tem aqui. Aí eu queria citar alguns aqui. Primeiro eu queria perguntar desse traço aqui. Esse traço, como é que você chegou nele? Tem alguma influência nele? Ou foi uma coisa? Como é que você fez? Como é que você chegou a isso? Até porque eu sei que esse traço você já está passando para outro, né? Tá tipo Turma da Mônica, tá ficando mais redondinho, tudo e tal. É vários, né? Você fica com vontade de ficar experimentando outras coisas. Isso começou, na verdade, com uma outra história que eu tenho, que eu estava fazendo, né, na época que eu comecei minha transição de gênero, um pouco antes até, uma história meio de ficção científica, e que eu fiz uma coisa, assim, não está pronta ainda, eu estou fazendo ainda. Que aí eu parei e voltei. E eu pensei numa coisa conceitual de fazer uma coisa muito bem 2D, assim, sabe? Sim, Bem bidimensional, né? sim. Tanto é que é bem chapado É, de bem frente e de chapado. lado. Assim, tem alguma coisa de. Eu estudei um pouco de. Eu fiz uns 2 anos de faculdade de arte na UERJ, de artes visuais, e aí eu lembro bem da coisa quando a gente estudou o Egito e tal, como é que era aquele trabalho deles, eles ficaram milhares de anos fazendo o mesmo tipo de desenho Sim, chapado 2D, né?
Então eu pensei, teve uma coisa conceitual assim no desenho de ser bem geométrico e bem 2D. Aí eu fiz, não, uns testes, umas experiências e cheguei em como seriam os personagens dentro desse conceito. E aí você perguntou de influências, né? É interessante que eu até muita gente diz que parece com Chris Ware. Você conhece Chris Ware? Acho que é Mister Corrigan, uma coisa assim, um quadrinho dele bem famoso. E ele, Sim, depois você procura aí, Chris Webb. Aí várias pessoas depois me falaram que parecia realmente. Eu li um livro, e assim, é lógico que cada coisa que a gente lê vai sendo uma influência, às vezes até sim, subjetiva, né? Mas sim. não tinha uma intenção, né, de ser uma coisa assim. é, não foi pensado, né? Não foi Mas pensado, tem a alguma chupeira coisa. ali, ó. Sabe o que me Pode lembra esse falar. traço? É aquelas primeiras antologias, aquelas primeiras histórias que o Charlie Schulz publicou do Snoopy, da turma do Ah, é? Peanuts, né? Pô, dos anos Aham. 50, as primeiras da década de 50, até anos de 60, que era uma coisa bem econômica de traço, mas com bastante expressão, cara. O Charlie Brown, assim, você ria e chorava com as carinhas que e usava bem poucos elementos, bem pouco traço para conseguir chegar nessas expressões. Depois ele foi rebuscando mais, acho que até uma coisa que você está buscando também, mas os primeiros, assim, a parada que eu mais ria aqui no teu quadrinho quando eu chegava era a cara de meio de susto das pessoas, que você resolve só com uma bolinha. Cadê? Aqui, ó. Só com uma bolinha no. Olha lá. Tu já vê a pessoa dizendo, ó! E isso aparece, ó, cara, eu acho muito foda. Inclusive, essa cena aqui da criança vendo o programa com transexual provavelmente devia ser você vendo show de calouros do Silvio Santos com a sua mãe, né? Que sempre tinha o número do Não, Transformistas, ou não não? era, não. Foi um Ah, desculpa, programa. tô. Era a Rogéria, num programa. Não sei se era um programa Miele, uma coisa assim, um programa meio musical, sabe? Não foi show de calor. Depois que eu comecei a ver no show de calores, mas esse primeiro foi um programa meio de auditório, assim, que tinha as pessoas dançando, eu lembro mais ou menos disso, assim. Livro lançado. E aí, como é que foi a reação das pessoas? Bom, acho que positiva já do início, porque você falou que a campanha teve mais, entrou mais do que precisava, arrecadou mais do que era meta. Você falou que está vendo, continua, você esteve em feira de quadrinhos. Como é que foi esse contato com o livro impresso, pessoas novas que chegaram até você, e na sequência a saída para as feiras de quadrinhos? Como é que foi a recepção, em geral, do Pequenas Felicidades Estranhas? Eu Aliás, acho que que felicidades essa publicação te deu, né? eu acho que o livro impresso, assim, eu tive muitas reações nas A redes tirinha sociais, eu tenho nas redes muitas sociais. reações. Mas o livro, ele é diferente, porque a pessoa pega ali, às vezes, nas redes sociais, a pessoa vê um quadrinho, aí, sei lá, um mês depois ela vê outro, né? Não Aham, acompanha. sim, sim. É muito diferente dela ler aquilo naquela sequência que está ali no livro, né? O entendimento das pessoas quando pegam um livro para ler. Muita gente até que já acompanhava o trabalho, quando pegou o livro para ler e leu em sequência, assim, teve uma outra visão, né? Então, assim, teve uma reação muito, muito legal, muitas pessoas me mandando mensagem, sabe? E muito interessante as visões que as pessoas têm, assim, e essa coisa da reação mesmo, de, né? Aí voltando na história das feiras, né? Que eu nunca tinha participado desse tipo de feira, apesar eu já tinha publicado um outro livro, mas eu nunca tinha participado de uma feira. Assim, já tinha ido em poucas, né? Porque aqui no Rio também tá É, muito ruim assim, desse tipo de evento. É muito legal porque é diferente do que na rede social. Se bem que a maioria das pessoas que curtem minha página, tanto no Facebook como no Instagram, são pessoas que eu não conheço. que Mas é bom. diferente da coisa da feira, de você ver a pessoa, da pessoa ali, e assim, de pessoas que tem o preconceito da gente também, né? De ver uma pessoa assim que a gente nem vai imaginar que aquela pessoa Se interessar, vai chegar se perto, trocar interessar uma pelo ideia. trabalho, né? Tipo, pô, uma pessoa bem com cara daquele nerd de super-herói, sei lá, e chegar e ver e se interessar, e que você nem espera que vai levar ao trabalho, né? É muito legal você ter esse contato, você conversar com as pessoas, né? E depois aquela pessoa compra o livro, aí depois ela entra na sua rede social, te manda uma mensagem, fala, nossa, gostei muito, tal, aprendi pra caramba. É Pô, muito bom, assim, essa reação, assim, do eu público. acho ótimo também. Eu acho ótimo essas feiras estarem acontecendo. Quando você falou essa coisa do pedido do livro,
Eu fiquei muito feliz também dele estar acontecendo ainda, que você falou assim, não, não é que não está tão ruim, não. Eu provoquei isso mesmo. Primeiro, né, por conta da pandemia, o consumo de livros cresceu, né? Isso aí já saiu dados que as pessoas compraram mais livros nesse período de pandemia, encomendaram para a internet e tal. Mas, ao mesmo tempo, bom essa reação também dos quadrinistas assim, independentes, botando material na rua, né? A gente conversei esses dias agora com o Daniel Paiva, né? Nosso amigo Daniel Paiva, que tá para lançar aí o Beta Ideia. Ele, não sabia se lançava na quarentena, mas já estava pronto, era só pegar e lançar. Eu falei, cara, então é isso. Bota na rua, agora tá saindo também o pessoal da Guará, que é uma editora brasileira, tá botando muito material pelo Kindle, pela Social Comics, que é uma espécie de Netflix de quadrinhos. Então a gente Sim. está vendo um crescimento, e até o que eu estava conversando com o Tolstói na semana passada, assim, feira de quadrinho para a gente nos anos 90 era um galpãozinho assim, sei lá, uma quadra de escola, uma coisa meio assim. Hoje você vai numa Comic Con, essa Comic Con em São Paulo, que eventos que acontece em Porto Alegre, eventos que acontece em Belo Horizonte, a FIC, é um reconhecimento de uma coisa que a gente gosta, né? Como você falou, você é fã de quadrinhos, eu também. Então é bom esse valor, é bom esses encontros estarem acontecendo, e é bom esse setor de artistas brasileiros estarem conseguindo publicar no Brasil, né? Porque tinha muita gente, ainda tem muita gente que faz coisa para mais, para descer, que é isso, tem que ganhar, é onde está a grana. Mas é bom estar conseguindo fazer essa coisa girar, né? Eu fico muito feliz, até porque eu acho que eu tenho esse dread, mas eu acho que eu sou esse cara que está na feira de quadrinhos, que o nego olhar e fala, esse cara só gosta de Batman, Superman, e aí eu vou procurando aí as coisas. Eu tenho um amigo meu aqui da rua que fala que eu sou o nerd que não deu certo. Ele fala, tô o nerd que não deu certo. Quase lá, mas em algum momento botou um negócio aí na boca aí que deu errado tudo. É, Alice, vou te perguntar aquela coisa chata. Aliás, peraí, antes de perguntar, deixa eu te contar uma história. Por que eu falei das feiras? Porque sempre que eu faço as resenhas minhas de quadrinhos no Instagram e no Facebook, eu boto algumas páginas de coleção de quadrinhos que eu sigo lá, que eu acompanho, que eu faço parte da internet. E teve uma delas, cara, que eu postei a minha resenha e, cara, na verdade, assim, você não estava sozinho. Teve 3 resenhas minhas que derrubaram. Que foi a resenha sobre o seu livro, a resenha sobre aquele mangá que eu acho lindo, O Marido do Meu Irmão, e a resenha sobre a Grafite Maurício de Souza da Tina. E derrubam por quê? Porque é a turma dos haters, Derrubaram né? como? Derrubaram aquela coisa assim, começa um fogo cruzado. Tipo, esse pessoal agora quer fazer quadrinho pra lacrar. Esse pessoal é Bolsonaro 2022. Isso é falta de homem. Não, isso é falta de buceta. Cara, haters de internet, assim. Não, mas E não aí eu. derrubaram. Você não. O seu. Assim, não Não, os caras. derrubaram literalmente. Continuou lá, só que a hum, galera ficou não, teve detonando. tanta. Porque, na verdade, o que eu quero falar? Eu falei dos haters. Mas o Hum, mais legal era a galera que defendia o seu quadrinho. E isso foi muito maneiro, sim. assim, porque aí era a galera que já tinha encontrado com você em feiras, a galera que já tinha te entrevistado. Tem um cara que falou que te conheceu em Porto Alegre, que adorou o quadrinho, adorou te entrevistar. É, Teve Isso um foi cara da revista. aonde? Isso foi uma página. Eu não vou, porque não foi o autor da página que derrubou. A galera denunciou posts, Ah, denunciaram os derrubou 3 posts. mesmo? Tirou o post Tirou do fora? ar, tirou do ar. O Caramba. seu, Aham. o marido do meu irmão, você conhece esse mangá? Acho que eu te recomendei uma Eu nunca vez. li, eu já vi, mas eu Cara, nunca nego li, posta não. umas coisas assim. Aí fera, respeito quem gosta, mas aqui em casa não entra porque somos a favor da família tradicional. Enfim, mas o nego defendeu muito. Todos esses. O da Tina foi a mesma coisa. O da Tina, cara, é só da mental. É esse mesmo que você falou. Aquele cara ali. É aquele cara que eu falo, bicho, o cara leu o quadrinho e não entendeu nada. A gente tá aí pra falar dos X-Men, que são a minoria do Homem-Aranha que se ferra todo. Até o Superman perdeu o planeta inteiro pra poder estar aqui, cara. Pô, olha o Superman, pô, o cara se fudeu, perdeu pra mãe, pai, pra família toda lá no planeta explodiu. E os caras do Star Wars, o cara vê Star Wars, pô, muito legal essa coisa lutando contra o Império, e vai fazer esse tipo de comentário na. E na verdade é isso, cara. Eu fico vendo esses youtubers aí de quadrinhos que tem, sei lá, 10 mil seguidores. Todo programa os caras falam, pô, galera, vamos pegar leve nos comentários aí, vocês estão com muito ódio no coração, não sei o quê. Enfim, é a fase que a gente está vivendo no Brasil. Mas eu fiquei muito feliz, porque apesar de ter sido derrubado, é isso, que os haters não tinham o que falar, falavam coisa da boca para fora. E quem defendia, defendia com muita paixão, com muito carinho. E isso eu fiquei muito alegre. Mesmo tendo caído, eu fiquei muito feliz. E aí eu tenho muita gente que citou essa coisa de desconhecido quadrinho em feiras. E aí eu queria saber desse lado aí para você também. Como é que tem esse lado bad também, aí chega gente aí para você vociferando besteira, Isso atacando.
só nas redes sociais, assim. Tipo, eu publico alguma coisa, principalmente no Facebook, né? Publico Sim. alguma coisa e boto, sei lá, faço uma tirinha, um quadrinho, aí eu divulgo em várias páginas. Teve um desenho que eu fiz outro dia aí, tipo uma super-heroína, né, que eu tava experimentando um traço, tô experimentando, né, tô até pensando em fazer. Assim, teve tanta repercussão que era só uma experimentação de traço e Deu eu tô Ibope, vamos nessa, vamos eu botar pra tô frente. já planejando um personagem mesmo, uma personagem e fazer uma história, né, e fazer uma coisa diferente, uma história de super-herói. Esse era só um desenho assim da super-heroína trans e tal. E deu uma polêmica desgraçada em várias páginas, sabe? E a galera falando essas besteiras. Mas assim, ao vivo nas feiras nunca acontece. Não aconteceu. Esse bichinho é da internet, pô. Ao vivo é você com o teclado na É, mão, eu bicho acho que a pessoa feroz. nem. A pessoa que é assim, ela nem para na sua mesa, entendeu? Ela passa Sim, direto. Na verdade, eu acho que toda essa. Pra mim, toda repercussão é boa, sabe? Você vê sim, aquela história que teve lá daquele quadrinho na Bienal, né? Pô, sim. ninguém nem ia saber que quadrinho era aquele se o Crivella não quisesse censurar, sabe? Uma meia dúzia de Exatamente, pessoas ia cara. ver o quadrinho. Esse Quem quadrinho. dera que o Crivella queira censurar um quadrinho meu, sabe? Meu sonho. Isso é propaganda, sabe? É essa coisa dessa super heroína que eu postei que um monte de gente ficou, um monte de hater falando besteira, mas no final aquilo deu um ibope enorme pra minha página e pro trabalho, entendeu? Então no Sim. final das contas, eu não me abalo não, sabe? As pessoas falam, eu dou risada, assim, porque eu sei que é um monte de ignorante. Hã? Nesse post que eu fiz, que foi derrubado, até o cara da revista do Mundo Super-Heróis comentou lá: Poxa, que ótima dica, vou buscar. E Ah, ele dois falou meses, de- comigo. 2 meses. Aí eu passei o seu É, contato para ele, eu fui inbox, falei: Ó, cara, derrubaram lá o post, mas ó, esse aqui é o contato. E 2 meses depois estava na revista do Mundo Super-Heróis. E é isso, estava lá no exatamente. meio, entre o Hulk, entre o Flash, entre, sei Aham. lá, o Indiana Jones. E tava lá, cara. Então, pra mim, isso é legal, sabe? Eu falei, ó, um monte de gente foi lá, mas não, vou tentar derrubar, mas tá aqui, ó, tá perseverando, tá falando e vai além. Tem coisa que a gente olha e fala, não, cara, isso aqui veio, porque não é só, eu acredito, Alice, que não é só o seu, eu acho que todas as outras mulheres quadrinistas trans agora podem, sabe, isso aqui inspira outras pessoas a fazerem a sua obra também, a Sim. contar, ou seja no quadrinho, ou seja, sei lá, num curta, seja num quadro, seja numa composição, seja quando a gente pensa arte para deixar o mundo melhor, né? Para influenciar pessoas a tomar atitudes melhores, né? E é isso, gerar o debate também é isso. A gente também não pode ficar só no lugar de conforto, né? A gente tem que botar a cara a tapa mesmo e não se abalar, sabe? Eu acho que teve uma situação que uma menina quis comprar, isso na CCXP, que uma menina quis comprar o meu livro. Aí o pai ficou igual um demônio, assim, falou: Você não vai comprar esse livro, não sei o quê. Assim, a menina mais velha até, não era uma criança. E o cara foi super agressivo, sabe? E Sei. acabou que depois ela comprou pela internet. Você estava Sabe? E assim, além de contando. não deixar, ele xingou, falou: vai comprar livro desse pessoal, não sei o quê. Foi a única vez, assim, em feira que teve uma coisa desse tipo, assim. Não, e o pior que você contou a história, eu falei assim, puta, cara burro, cara, agora aquela garota vai comprar mesmo, né, cara? Tipo, eu sabia que a história dela ia, ou ela ia comprar, ou ela ia. Ó, pergunta aqui da Flora. Alice, como foi o processo criativo do seu livro? Você levou quanto tempo, mais ou menos, produzindo conteúdo suficiente para esse trabalho incrível? Ó, fã mesmo, Flora. Beijo, Flora, obrigado aí pela participação. O processo tem várias etapas, né? Porque, como eu falei, começou com um diário, né, que eu tinha sobre a minha transição, que foi um ponto de partida. Eu fiquei publicando semanalmente um quadrinho por semana, como se fosse uma página do livro por semana, durante um ano e meio. E aí, depois, tipo, em um mês eu fiz 40 páginas. Quando eu vi o resultado da campanha e resolvi que eu ia produzir mais páginas para o livro, e eu também não tinha muito tempo, eu tinha que fazer logo, Entregar, porque né? eu ia ter que começar a entregar e tal. Aí eu fiz, sei lá, um mês ou um mês e meio, fiz 40 páginas, foi uma coisa frenética e que eu até fiquei meio saturado, assim, não queria mais saber de fazer nada. Eu dei um tempo até de publicar as coisas Na na internet, internet. porque deu uma cansada, assim, esse sprint final aí da produção. Também teve a ajuda do Lobo, não sei se você conhece o Lobo, lá do Rio Grande do Sul. Não, Ele é não, mas editor, você já leu o livro Copacabana?
Sei, sei. Ele é o roteirista. Pô, bom, E aí ele bom. conheceu meu trabalho, ele gostou, me ajudou na edição, né? E me deu algumas sugestões, algumas coisas para. Ainda teve isso, né? Eu tive que mexer algumas coisas no layout, né? E acabei tendo que mexer no próprio desenho. Então foi assim o processo, sei lá, durante um ano e meio produzir uma parte, depois de um mês produzir muita 40. coisa. Tudo depende da pressão que tem em É, cima, pode né? E a crer, gente pô. vai. E o projeto gráfico é todo seu? Como é que foi isso aqui? Coloração? Então, a fonte foi sugestão Do do Lobo? Lobo. Assim, o projeto gráfico é meu, de ser quadrado, isso tudo estava nessa coisa conceitual, né? Que eu queria uma coisa bem Aham. geométrica. Os quadrinhos são todos ordenados numa coisa quadrada, assim. Não tem aqueles quadrinhos muito fora do, né? E Sim. ele me deu uma ajuda para fazer edição mesmo, colocar no InDesign e preparar para impressão, né? Me ajudou com a capa e essa coisa da fonte também, que eu usava uma outra fonte nas publicações online, que ele achou que aquela fonte não ia ficar boa, mas esse projeto gráfico é basicamente meu mesmo. Eu, por acaso, abri aqui Teve na a página Dani sua. também, minha namorada, que me ajudou a fazer a revisão, um monte de coisa que estava errada, escrita errada e tal, que ela revisou várias vezes. E até coisa de desenho, dela ver assim, esse desenho aqui tá faltando, porque tem a coisa dos contornos, tá faltando contorno e tal, me ajudou Sim. bastante também. Alice, você falou uma coisa, vamos agora um pouco. Ah, duas coisas. A Flora me perguntou se tem como comprar online. Então dá a dica aí do que ela achou online. Tem o site Alice Pereira, uma lojinha virtual, alicepereira.iluria.com. Escreve como lê, assim, Iluria. Mas você pode achar o link para esse site nas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Aqui no Instagram tem, né, o meu perfil Pequenas Felicidades Trans, é lá na descrição do perfil, tem o link para o site para comprar o livro. Mas também se tiver alguma dúvida e tal, pode me mandar inbox também, uma mensagem, que aí a gente resolve. A Maria. Alice, algumas temáticas foram surgindo ao longo do processo ou tudo partiu desse diário? Sim, principalmente no final do livro, né, que eu falo as situações, as perguntas que as pessoas fazem, foi coisa que aconteceram depois. Mas basicamente foi a partir do Do diário e diário. também da minha experiência, né? Tem uma parte, né, no início do livro que eu falo da minha infância, que eu até boto cores diferentes, assim, meio Aham. sépia, né, para mostrar que é coisa do Flashback. passado. E aí essa parte eu coloquei depois também de, assim, não estava relacionado ao diário, tem algumas coisas que estão, o que está relacionado ao diário fica bem claro no livro que tem lá a data, né? Dia, sei lá, 6 de agosto, sei lá, tem as datas Aham. Então, no, que os no, processos no foram se início do passando. quadrinho, assim, que são as datas do diário, né? Mas tem coisa que foi, principalmente nessa parte final, que eu falo das coisas, das perguntas e tal. E no final também tem um dicionário onde eu coloco alguns termos, né? Usados pela comunidade trans e que também foi depois, isso aí. Alice, você falou aí mais cedo também, uma das coisas que a gente pergunta aqui é um pouco do que as pessoas tiveram como, enfim, referências de quadrinhos. Então, eu queria saber, que você já falou aí que você já gostava de quadrinhos há muito tempo, então eu queria saber como é que você começou a fazer a cabeça com quadrinhos, como é que foram suas leituras, seu encontro com essa arte. Que eu me lembro, aprendi a ler com quadrinhos. Sempre gostei. Fui mudando os estilos, né? Eu comecei com Walt Disney, eu gostava muito. Eu não gostava muito da Turma da Mônica, eu achava. Eu não gostava muito daquelas histórias do Cebolinha querendo pegar o coelho da Mônica, eu achava meio repetitivo, sabe? Eu gostava do. Assim, alguns personagens da Turma da Mônica, tipo Chico Bento e tal, eu achava mais interessante as histórias. Mas eu gostava mesmo era dos patos, do tio Patinhas, Pato Donald. Não gostava também do Mickey, eu não gostava muito, não. Mas principalmente dos patos, e depois eu fui descobrir que é cara que escreveu essas histórias, e até que criou a maior parte desses patos, o Karl Sim, Barks, Karl ele era um Barks. cara que ele tirava a inspiração dele, ele morava numa cidade no interior dos Estados Unidos, lá no fim de mundo, e ele escrevia várias histórias sobre os maias, sobre civilizações africanas, não sei. E era tudo baseado em coisas que ele lia na National Geographic. Gostava muito de ver isso, essa coisa Sim, sim. essas aventuras assim que eles viviam, né? Era E uma aí coisa meio depois eu aventureira, né? Eu tinha é, uma meio de Indiana Jones, essas aventuras dos Chupatinhas, né? é, 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 eu gostava muito. E
Aí depois eu fui para os quadrinhos de super-herói, né? Na adolescência, assim. E aí depois eu comecei a ler as coisas mais independentes, né? Teve uns quadrinhos que me marcaram muito, tipo Watchmen, V de Vingança. O Alan Moore eu gosto muito dele, assim. Pô, eu também, E cara. E cada vez me surpreendo mais com ele, cara. Assim, sabendo das histórias dele, né? Na semana passada com o Tolstói eu falei isso. Falei, cara, eu faço quadrinhos. Eu gosto de quadrinhos de super-herói. Então, às vezes, eu também, pô, quando eu descubro que o autor, o desenho tem um cuzão, assim, eu fico bem bolado. Eu falo, pô, como é que o cara. é, Sabe? E o Alan Moore é muito ético em tudo que ele escolheu, é né? Um cara que ele coerente, brigou. né? Brigou com a Marvel, brigou com a DC, Uhum. mas ainda assim, ao mesmo tempo, quando essas editoras, que são muito grandes, compraram pequenos conglomerados que ele estava. Ele nunca chutou o balde de cara para não desempregar a galera. Ele falou, pô, se eu sair. Eu nunca trabalhei para essa galera, mas os caras entraram de sola. Se eu sair agora, tá todo mundo aqui sem emprego. Então eu vou ter que cumprir esse projeto. Então é muito interessante essas escolhas dele, né? E muito inspiradoras também, né? Porque não tá E refém disso. no meu trabalho, assim, eu tenho muita inspiração de uns quadrinhos independentes da Marjane Satrapi, né? O Persepolis. Persepolis. Tem um quadrinista que é o que ele é a mulher dele trabalha no Médicos Sem Fronteiras e aí Guy Delisle, o nome dele, é um Guy canadense. Delisle. E aí ele tem várias histórias assim de vários países que ele foi morar e ele conta o dia a dia dele assim, muito de uma forma muito simples, mas é muito legal para você ver ali. Você entende um pouco da cultura daqueles lugares, é bem legal. E assim, geralmente lugares meio obscuros, tipo Coreia do Norte, China, né? E é bem legal o trabalho dele assim, isso me inspirou bem na parte de como escrever, de roteiro, né? Para Sim. falar uma coisa autobiográfica, né? De desenho é difícil dizer, porque assim, eu gosto muito de determinadas coisas, mas não posso dizer que é a minha inspiração no meu desenho, porque o meu desenho é bem diferente. Eu gosto muito do Moebius, é um dos meus desenhistas preferidos. Eu gosto do Dave Gibbons, Sabe que você me né? contou essa história do livro do petróleo aí? Eu lembrei do Moebius. Ah, é? Porque. Porque o Moebius ele fazia aquele. Como é que é o nome, cara? Tenente Blueberry. É, Ele eu nunca assinava li o como. Blueberry. Ele assinava como Jean Girard. Aham, E que é o nome aí, dele, né? depois ele começou a assinar como Moebius. E quando o Aham. Jodorowsky foi fazer o Duna, que nunca saiu o filme do Jodorowsky, ele Sim. falou assim: cara, esse Moebius, eu tô lendo um cara de gibi chamado Moebius aqui, que o cara tem umas referências ótimas pra gente fazer os concept art do filme. Aham. E acho que o cara trabalhava com ele e falou assim: cara, eu tô lendo isso aqui do Jean Girard, que, porra, esse cara é muito bom de Também. storyboard, vamos chamar ele. Aí o cara marcou uma reunião com os É o dois, mesmo. falou com a gente do Jean Girard, com a gente do Moebius, e quando chegou lá, ué, mas cadê o outro? Não, sou eu, são os dois. O cara, porra, ganhei meu dia, cara, assim, excelente, assim. Aí eu falei, E aí pô, ele vai que tem alguém, aquele. Você por viu esse favor. documentário, né? E ele tem aquele. Eles tinham que transformar isso num livro, né? Aquele storyboard do Duna. Tinha. Cara, eu nunca vi esse documentário. Eu vi, na verdade, um especial sobre o Moebius que passa por isso. Mas eu, assim, por causa desse Ah, especial, esse documentário tá na fila, assim, porque a parada é é muito impressionante, assim, legal. né, cara? Esse filme, se E saísse. Por ele ia favor. chamar o. Quem ia ser o imperador ia ser o Salvador Dali. Ia ser muito bom O se fosse Salvador assim. Dali, ia ter trilha do Pink Floyd. A parada Aham. era o Mick Jagger, acho que ia participar também. Enfim. Ó, mais uma pergunta da Flora. Alice, como está sendo esse período da quarentena para você? Tem algo que você tinha planejado artisticamente, a pandemia cancelou? Bom, acho que a parte musical bastante, É, né? não tá rolando, né? A gente provavelmente estaria tocando aí durante o ano, não. Mas assim, na parte artística, assim, o que a pandemia cancelou foram as feiras, né? Que a gente esse ano ia ter a FIC lá em Belo Horizonte, a Feira Internacional de Quadrinhos de Curitiba, que são feiras muito grandes, e a CCXP. As três feiras foram. E ainda tem a PocCon, né? Que é a feira de quadrinhos LGBT, que é muito legal, uma feira que teve ano passado a primeira, até lancei meu livro lá. Primeiro lançamento do livro foi na PocCon. E foi muito boa, assim, e faz falta ter essas feiras, né? Elas vão acontecer virtualmente, aconteceu a PocCon, vai ter a CCXP virtual, mas faz muita falta, porque a gente vende muito, a gente tem contato com muita gente, né? Conversa com outras pessoas, Sim. e faz falta, principalmente na parte de divulgação do trabalho. Mas, por outro lado, está sendo bom, assim, essa coisa do isolamento, de pensar mais e de experimentar mais, de pensar mais. E eu estou estudando animação também, estou fazendo faculdade de animação, comecei ano passado.
Oh, que E aí, maravilha. e aí eu tô conseguindo me dedicar mais a isso, estudar mais um pouco, né? No final das contas, eu tô achando bom, assim, artisticamente, para coisa interna, né? Para Sim. divulgação, tá meio ruim, mas ao mesmo tempo eu também tenho conseguido vários trabalhinhos aí para fazer ilustrações e tal, e quadrinhos também para projetos independentes, que tá legal também. Sim, a Renata fez uma pergunta aqui, mas antes de eu ler a pergunta da Renata, eu queria só falar rapidamente sobre isso. Porque eu vi também no seu Instagram, alguma coisa assim, que você também tem feito alguns quadrinhos colaborativos, né? Histórias que algum Isso. começa, dá o tema e outro segue, ou que um continua a história do Uhum. outro. Como é que está sendo essa experiência colaborativa, inclusive nesse momento, né, pandêmico, a gente está em casa? Mas é isso, acho que também um pouco do que eu trouxe no início, a importância da galera que faz quadrinho, está se falando. Como é que estão, o que você está fazendo com essa galera? O que pintou que você gostou de fazer? O que você recomenda? E como é que está sendo para É, você a experiência? tem essas collabs que aparecem, né, que é muito bom, porque a gente conhece o trabalho de outras pessoas e, assim, a gente troca também público, né, pessoas que são meus seguidores e tal, elas veem o trabalho da outra pessoa que está naquela collab e entram ali. É bem legal também para você ver influências de... É uma forma, né, já que não tem as feiras, já que a gente não tem esses encontros físicos, é uma Sim. forma de se encontrar virtualmente com as pessoas. É, tem sido bem legal a experiência com as collabs. Pô, que bom, cara. A Renata aqui falou que você citou o Atman e ela perguntou o que você acha adaptações, tanto o filme como a série. A série é mais recente, não sei se você Não, o viu. filme eu acho muito ruim. Eu não, tipo, o filme assim, ele é bonito, ele é legal de você ver, né, os personagens, os cenários, né, como é que foram Sim, sim. caracterizados. E aquele final, né, ele ter mudado o final, eu achei muito ruim, sabe? E fica tudo muito superficial, porque é muita informação para você colocar num filme, sabe? É É, muito é muito profundo o é, quadrinho, com os seus detalhes, e o filme é, é meio que com aquela coisa lá de as carnaval. vivências dos personagens. É porque Sim, porque o quadrinho não é um quadrinho de super-herói, de ação e tal, é um quadrinho muito psicológico, né? E sim. você fazer isso, fazer um filme de ação de super-herói tipo Vingadores com Watchmen é a mesma coisa. O V de Vingança também achei muito ruim, sabe? Sim, sim, sim. Descaracterizou muito. Agora, a série é sensacional, achei a série muito boa. A série É, eu também, cara. Eu achei a série ela realmente, sensacional, o cara. Alan Moore, eu sei que ele não gosta dessas coisas, mas ele devia ver a série, porque é muito boa. A solução que eles deram lá pro Hooded Justice, eu achei sensacional, assim. Cara, Uma das eu coisas achei mais muito bem boa boladas essa. que eu já vi para Sim. explicar por que que um super-herói, assim, ficaria disfarçado, sabe? É muito boa essa série. Ela, ela honra a história. Sim. Não, eu fiquei impressionado. Poucas séries assim, aquelas que eu fico vendo sequência, sei lá, 4 episódios num dia, 5 no outro, assim, sabe? Falei, caramba, cara, os caras acertaram. E é uma coisa que assim, eu só vi depois que saiu todas, porque sempre dá um medo, Ah, né? Eles lançaram há algum tempo atrás aquela, antes de Watchmen, que tinha bons roteiristas, tinha bons desenhistas, mas nada ali, eu achei muito eu ruim, também assim, não essa. gostei, não. Não Também não gostei de gostei. nada, assim, e eu ficava, pô, eu falei, mas esse cara escreve bem, por que a história ficou assim e tal? O Relógio do Juízo Final eu gosto, que já é a introdução do universo Esse eu não Watchmen na DC conheço. Comics. Saiu agora, acho que os últimos números saíram já na pandemia, é uma série de 12 edições, que assim, é um pós-Watchmen também, ela começa após a Uhum, série do Watchmen, e que assim, vai fazer a cagada em algum momento que vai introduzir esses caras pro universo da DC. Então o Dr. Manhattan vai falar com o Superman, o Batman vai falar com hum. enfim, mas com os que sobraram lá do Watchmen original. Mas assim, é competente. É o Jeff Jones, o roteirista, o Gary Frank, o desenhista. Também é uma coisa que eu fiquei muito bolado. Falei, putz, os caras vão cagar a parada por causa desse antes de Watchmen que eu já odiei. Mas não, os caras fizeram uma história competente, divertida, que também não é um Watchmen. Eu até falei semana passada que o Tolstói não é um Watchmen, não é uma coisa, olha, uma obra-prima. Mas beleza, sabe? É também a DC ali, né? Depois de tanto brigar com o Alan Moore, agora meio que falou, cara, vamos usar esses personagens aí e tal. Vamos ver o que vai dar. Mas a série eu Mas acho que tá no nível, assim, a série é não, a muito série tá do boa. nível, cara. A série. E assim, esse bobear é o Alan Moore viu, né, cara? Deixa eu. Pô, ele igual os da HBO, sentou lá, Ah, não sei, fechou as ele é janelas, bem turrão, sabe? né? Fechou. Ele é bem turrão, mas tem um cara tem aquela turma do Pipoca e Nanquim, que eu gosto dessa galera, eu gosto da editora deles, do que eles lançam. E aí um dos caras foi lá na cidade lá que o Alan Moore mora, tipo, perguntando assim, você conhece um cara assim, barbudão, não sei o que e tal, e conseguiu chegar na casa do Alan Moore.
O Alan Moore recebeu ele todo sujo de tinta, ele tá fazendo uma obra na casa dele. O próprio Alan Moore estava lá, metendo a mão na massa. E ele, eu sou do Brasil, tal, descobriu que você mora aqui, não sei o quê. Pô, explicou que tinha uma editora pequena, um programa, enfim, meio popular aqui no Brasil e tal. E levou os quadrinhos para autografar. E aí ele olhou assim, falou todos os alternativos e autografou. Os da DC e da Marvel, ele falou, cara, essa galera já me deu muita dor de cabeça, eu não assino mais nada desses caras. E isso, aí que eu falei que eu achei um cara muito legal, porque não tava ninguém vendo, sabe? Ele podia chegar e fazer... Ele falou, não, cara, esses caras eu não dou moral pra nada que se relação a esses caras, os caras já me fuderam muito minha vida, não quero essa parada. Então, isso só me faz admirar mais ele. Mas eu acho que ele deve ter visto esse Watchmen, porque a reação foi muito positiva. E se ele viu o trailer, ele não se decepcionou, porque as soluções foram muito boas, é muito assertivo. Eu trouxe aqui, não sei se você já leu, Os Invisíveis, do Grant Morrison. Eu já li. Eu tenho um volume, mas confesso que eu não lembro de muita coisa. Tem muita coisa que é uma confusão mesmo, assim, uma coisa que eu li. Mas tem uma personagem, uma mulher trans. Não, então não é esse não. Tem outros volumes dos Invisíveis que não tem essa personagem, né? Pode ser que não, porque às vezes pode focar em mais, mas ela tá em quase todas. Só que é um pouco daquilo que a gente falou. Ela é uma mulher trans, brasileira, da Amazônia, que faz bruxaria. Então é tipo estereótipos completos aqui pra você. Mas, cara, mas assim, é uma série bem usada do Grant Morrison, assim, foi feita nos anos 90, mas fica aqui até como dica, assim. Tem quem goste, tem quem odeie. Eu não sou muito fã do Grant Morrison, não. Acho ele meio pretensioso, assim. E eu acho que ele, tipo, força muita barra. Ele pega, às vezes, temas profundos e transforma em uma coisa rasa, sabe? Ele escolhe umas coisas legais para trabalhar e acaba perdendo a mão, assim, fazendo uma coisa mais rasa. Uma coisa que só entre nós e quem está nos assistindo e ouvindo, Os Invisíveis eu acho uma série que ela começa boa, mas depois ela vai ficando tão pretensiosa, tão cheia de reboco e tal, que tu já fica... O que eu tô lendo mesmo? O que é isso? Sabe? Tipo, fica um pouco meio... Mas enfim, é um cara que é isso, né? Eu gosto muito do All Star Superman que ele fez, eu gosto muito da fase do Homem Animal, sabe? Tem coisas dele que eu gosto. Tem algumas coisas dele que ele fez no Batman que eu gosto. Mas enfim, é isso. Não é o Alan Moore, que a gente... Tem uma história... Não, e o Neil Gaiman também eu gosto bem mais, assim. O Neil Gaiman tem uma história sobre uma mulher trans lá do início dos anos 90, que é uma história bem legal, bem sensível, assim. Sim. Consegue transmitir uma coisa legal. Eu não sei se você conhece essa história lá. Eu acho que tá no Sandman. Um dos arcos do Sandman. Sim, lembro sim. Pô, é uma história ótima. Bom, o Sandman também é o concurso aqui nesse programa. Acho que hoje, sei lá, é o 15º, em toda edição, não, porque Sandman, não sei o que. Então, Alice, e tem alguma coisa que você está lendo, alguma coisa que você recomenda, alguma coisa que você acha importante as pessoas lerem, conhecerem? Eu acho que a gente tem que conhecer mais o pessoal independente aí, né? Entrar no Catarse, ver, tem vários trabalhos legais. Sim. Tem uma desenhista brasileira que eu gosto muito, quadrinista, a Germana Viana, que ela tem um trabalho muito bonito. E tem a Fefe Torquato também, que fez a Tina. Fez a Tina, que foi a outra. Mas eu tenho outros 2 livros dela aqui que eu peguei na CCXP. Pô, maravilhoso. Eu acho que a gente precisa parar de dar dinheiro um pouco para as grandes coisas aí e olhar para os independentes, que tem muita coisa legal, né? Aí você entra no Catarse, tem um monte de campanha de financiamento coletivo de quadrinho, e tem muita coisa boa. Sim. Eu acho muito legal essa coisa que você falou mesmo, essa conscientização da galera. É claro, eu acho que o fã do quadrinho ele vai querer também ler. Eu, por exemplo, sou fã, então eu gosto de acompanhar esse mainstream dos quadrinhos, mas eu acho realmente importante a gente estar olhando para o lado dos novos autores. Quando eu falei da Pipoca e Nanquim, porque eu acho também muito legal o trabalho que eles fazem, trazendo os autores clássicos, as histórias que os autores clássicos fizeram para outras editoras, não para descer nem para Marvel, então eles publicam Hollywood, Jack Kirby, Chris Claremont, mas também abre espaço também para o pessoal que está fazendo o Jefferson, que fez a Jeremias na gráfica Maurício de Souza, e é isso. E você falou uma coisa aí que eu acho muito, também quero fazer esse ressalto aí, sobre o Catarse, né? Hoje em dia o Catarse é a maior plataforma de lançamento de quadrinho independente no Brasil. Então a galera pode chegar lá, quem quiser procura, porque realmente tem muita coisa lá, então diferentes estilos. Para todos os gostos. Para todos os gostos, é uma galera que precisa. Pô, eu já participei de alguns financiamentos desses, tudo chegou direitinho, recompensa, quando é só livro, chegou só o livro, mas é muito bacana quando a gente
chega junto desses projetos, cara, porque aí movimenta, abre espaço. Apesar de eu ser fã de todos os super-heróis aqui que eu estou na minha casa, é isso que eu estava brincando agora há pouco. Tudo agora é da Disney, tudo da Warner. E se a gente deixar, esses caras tomam conta de tudo. As bancas já estão acabando, livrarias Uhum. acabaram. Então, tudo que a prateleira só vai ter. Não, a gente tem que estar sempre lutando, a gente tem que estar sempre botando essa galera. O Brasil é um celeiro, o Brasil há anos publica quadrinhos, o Brasil faz quadrinhos há anos. A gente tinha redações de quadrinhos aqui nos anos 70, 80 que foram se acabando, que eram os grandes editores. A Editora Abril produziu muito quadrinho próprio do Walt Disney para o mundo inteiro. Criou personagens, né, que até hoje o Walt Disney usa lá, o Biquinho, os super-heróis, muitos super-heróis foram criados aqui também, os super-heróis, versões super-heróis da Disney foram criados, o Morcego Vermelho, o Morcego Verde. É Enfim, mesmo? o Não Morcego Vermelho sabia. foi criado no Brasil. E o Morcego Verde, que era do Zé Ah, Carioca legal. também. E até o Biquinho também. Aham. E o Urtigão, É, o biquinho eu lembro. o Urtigão, ele só foi publicado no Brasil, só no Brasil teve revista do Urtigão, que foi na Editora Abril. E por que o Urtigão? Porque a Abril publicava a Turma da Mônica, e o Chico Bento vendia muito bem. Uhum. Então, quando a Mônica vai para a Globo, eles falam, cara, a gente precisa de um personagem caipira. Vamos botar um gibi do Urtigão. Então o Brasil começa a produzir história do Urtigão e a Margarida, que só É. saiu no Brasil, porque a Disney, a matriz da Aham. Disney, achava aquela Margarida muito pra frentex. E aí Acho que o Peninha também devia ter só no Brasil. o Peninha foi criado por um cara meio beatnik, né? O Peninha tinha até um Não, cabelo mas assim. assim, a revista do Peninha Ah, a revista em si, tinha lá eu não sei se fora? na Itália, porque na Itália também é muito forte a venda de Disney. Pode Sim. ser que lá tenha Uhum. alguma coisa. Até porque o personagem se perpetuou lá. Tem até uma série hoje que é o Peninho Calado. Porque o Peninho é um personagem que é verborrágico, né? Então tem umas gagas com ele que ele não fala nada. É só gaga, assim, bem interessante. Mas tudo sendo feito na Itália. Eu acho que a Itália hoje é o que mais faz quadrinho da Disney, né? Até porque eu acho que o mercado europeu é o maior consumidor. Os próprios Estados Unidos eu acho que mal vende Disney em quadrinhos lá. Uhum. Bom, então, Alice, vamos lá, eu queria só que você reforçasse para a galera achar o livro. Indicação, você falou isso, dos quadrinhos independentes. Algum projeto em si de quadrinhos independentes que você lembra aí do estalo, que você acha legal a galera tá de olho? Agora, é porque assim, eu vou lá e eu contribuo, compro alguns quadrinhos. O último que eu comprei foi da Germana, essa quadrinista que eu gosto bastante, que é mais uma história de uma banda, o nome, Mais uma história né? de uma Aí, banda. assim, me pega duas vezes que é uma coisa sobre banda e tal, e é um quadrinho. Ela tem um traço parecido com o do Eisner, sabe? É bem legal. Eu Pô. gosto bastante do trabalho dela. Mas agora me deu branco do resto dos trabalhos. Não, então faz o seguinte, galera. Vai no Catarse, vê lá o que tem. Pipoca e Nanquim, vê lá o que tem. Até na Amazon também, se você botar 40 independentes, tem uma turma que vende por lá. Então, procura essa turma que é sempre bom. Vê a sinopse, vê nos fóruns o que está se falando sobre cada quadrinho desse, porque é importante que a gente continue movimentando isso. E isso aqui que a gente está fazendo, Alice, eu agradeço muito o seu encontro, porque também a gente está fazendo um documento sobre essa produção que está sendo feita atualmente aqui. Hoje a gente fez aqui juntos mais um documento, sabe? Uma história sua, uma história muito bonita, uma história que eu me orgulho de alguma forma acompanhar. Me orgulho de ter aberto a porta do circo para você lá algumas vezes e quero fazer isso mais, quero esse quadrinho mais lá no Nossa, foi circo. muito bom. Foi até no Luz da Letrux, não foi? Uma das que você foi Foi, fazer. nossa, o da Letrux foi tipo uma feira assim de quadrinho. Eu vendi pra caramba. Foi muito Pô, bom. que bom, cara, que bom. É, Uhum. aqui no Instagram, @Pequenas Felicidades Trans. O Facebook você ainda continua alimentando também. Sim, Mesma coisa, Pequenas continua Felicidades Trans. O também. site reforça pra galera mais uma É vez. arlicepereira.iluria.com. Tá bom. Alice, obrigado, que a gente possa conversar mais. Você falou agora essa coisa da música, dos quadrinhos com banda. Eu falei, pô, cara, a gente podia fazer um papo um dia sobre isso, né? Coisas de música que já foram para no quadrinho, quadrinhos que estimularam músicas. Isso aí também dá um bom papo aí pra Ah, gente tem trocar. muito, né? Tem muito, cara. E tem Uhum. gente que já virou, foi biografia de músicos em quadrinhos, tema do Jimi O Hendrix. Emicida, eu tava assistindo Roda Viva com o Emicida, ele fazia quadrinho, eu não sabia disso, Fazia, não. fazia. Ele meio que começou com quadrinhos, assim, zines e tal. E Mas tem um saiu, monte de gente que você nem imagina. saiu um livrão dos X-Men aqui no Brasil agora, acho que é Grand Design X-Men, que ele escreveu a introdução, o Emicida, ele que escreveu Ah, lá. é? E ele escreve também a quarta capa do livro do Jeremias, fez um texto muito bonito, a Grafik Maurício de Souza, do Jeremias. Eu não li os livros do Jeremias. Pô, então fica a indicação não só para você, mas para quem está ouvindo a gente aí, o Jeremias, dessa Grafik Maurício de Souza, que tem umas coisas Ele muito até boas, cara. ganhou o Jabuti. Exatamente, exatamente. Mais uma vitória dos quadrinhos aí.
pra gente, da nossa arte, da nossa coisa que a gente admira. Alice, obrigado aí. Eu que agradeço. Então tá. Esse foi mais um Cada Um no Seu Quadrinho. Olha que barato trocar essa ideia com a Alice Pereira. Recomendo mais uma vez aí o quadrinho dela, Pequenas Felicidades Estranhas, para todo mundo, assim como as redes sociais dela. Fiquem ligados aí que o trabalho da Alice Pereira é muito bom e vale a sua atenção. A gente vai deixar links aí na descrição aí do episódio e em breve o episódio novo aí para você. Fique ligado, esse é Cada Um no Seu Quadrinho. Siga, acompanhe, recomende, indique, dê sugestões. A gente está aqui. Até a próxima, pessoal. Para o alto e avante. Cada um no seu quadrinho.